Olá, Clau Tanaka com vocês, tudo bom? Hoje eu queria falar com vocês sobre um assunto que tem me incomodado um pouco, sabe? Me incomoda um pouco a forma como os dirigentes de igreja, como a religião trata Deus. Ela começou a tratar Deus como algo muito fora, inalcançável da gente, como se a gente não tivesse o direito de nos comunicar diretamente com Deus. E aí, essas pessoas tomaram posse de serem os porta-vozes de Deus, pessoas que vêm e interpretam a lei. E aí, quando a gente olha as escrituras sagradas, a gente entende que esses caras, os doutores da lei, sempre existiram. Eles sempre tomaram posse disso, mantinham as pessoas analfabetas para que elas não soubessem ler as escrituras, e com isso eles são os interpretadores das leis, são os advogados de Deus. Só que eu não acredito num Deus tão fora de mim. Eu acredito num Deus que é tudo, inclusive eu e você. Ele é tão tudo que nada pode estar fora de Deus. Então, como assim? Ele só deu o direito de um ou outro interpretar essa palavra dele e colocar à nossa disposição. Nós que temos hoje acesso à informação, nós temos acesso ao conhecimento das escrituras e de outros tantos livros maravilhosos, o Caibalion, que é um exemplo que eu cito sempre, a gente não pode se contentar hoje com esse negócio de que Deus está lá e nós estamos aqui. Alguém vem e fala o que Deus está falando para mim. Não é assim que funciona. E aí eu queria contar para vocês uma experiência muito pessoal minha que eu tive com Deus. Foi um encontro meu com Deus. E eu contei isso numa rede social e algumas pessoas falaram assim: nossa, eu queria tanto falar assim com Deus, nossa, como é que você faz? E eu vi o quão distante as pessoas estão desse Deus, que para mim ele é muito perto, ele é muito próximo de mim. E se ele é próximo de mim, que não sou ninguém, imagina de você, imagina do outro, ele está próximo de todos nós. Só que cada um encontra uma maneira de falar com ele. Então vamos lá, eu vou falar o modo como eu me comunico com Deus. Em geral, eu tenho que estar num estado meditativo. Então eu vou fazer uma meditação. Eu vou acalmar minha mente, porque a mente da gente ela é muito barulhenta, ela é muito estressada. Então ela fica movimentando, pensando o tempo inteiro. E ela nunca pensa em nada muito agora. Ela pensa muito em coisas lá no futuro, lá no passado, e você não consegue trazer ela para o agora. Então, quando eu faço essa meditação para me comunicar com Deus, eu venho para o meu momento presente. Então, vou ensinar uma técnica que eu uso, que talvez faça sentido para vocês começarem. Vocês vão para um lugar sossegadinho, tal, respira bem fundo, solta algumas vezes, e aí vocês começam a perceber os sons que estão acontecendo. A minha casa é um lugar delicioso, eu amo, porque ela é bem silenciosa. De vez em quando tem os cachorros da rua latindo e tal, mas assim, ela no geral é silenciosa. Se eu ficar quieta, vocês vão ouvir os passarinhos. É o tempo inteiro assim. Eles ficam cantando. E quando eu faço a meditação, os passarinhos estão cantando, meus gatos estão passando, a minha cachorrinha brincando com eles. Os barulhos estão neste momento e eu permito-me ouvir. Só ouvir, sem julgar. Lógico, vai passar um pensamento ou outro na sua cabeça. Pensa neles como nuvens e deixa eles passarem. Eles vão passar. E aí você vai voltando para dentro de você, voltando para dentro de você. Dentro da meditação, o que que eu faço? Eu imagino eu abrindo uma porta, a minha no caso é uma árvore, tá? Que eu imagino que é o tronco de uma árvore bem grande, que eu abro esse tronco e eu entro dentro dessa árvore. E eu começo a entrar numa escada em caracol. E eu vou descendo esses degraus. E isso a gente faz porque dentro do nosso subconsciente, a gente precisa descer para acessar o subconsciente. Então, isso até em hipnose muito pessoal usa
para poder se aprofundar dentro de você num transe. Então eu vou vendo, eu descendo essa escada em caracol, até que eu vejo uma porta. Eu abro essa porta, saio numa planície bem grande. Nessa planície bem grande, eu vou percorrendo um trecho nela e de repente eu encontro um jardim. Tem uma casinha com uma cerquinha bem baixinha, branquinha, e eu imagino um jardim super lindo e eu vejo essa casinha. Quando eu chego perto dessa casinha, geralmente a porta ou está aberta ou ela se abre. E eu encontro uma figura que eu não consigo ver a figura inteira, porque é uma figura bem grande, bem alta, que me abraça. E nesse momento que me abraça, eu sinto Deus. E aí ele me convida para entrar, essa figura que eu não consigo dizer se é um homem ou uma mulher, porque não é uma figura com um sexo definido, um gênero definido. E ele senta e me convida para sentar, para tomar um chá com ele, e a gente começa a conversar. Numa dessas vezes que eu estive lá, ele começou a conversar comigo, e eu falo ele especificamente nesse caso, porque eu comecei a falar sobre as coisas que estavam me angustiando e tudo, e ele disse assim: o problema de vocês, filhos, é que vocês me comparam aos pais humanos que vocês conhecem. Eu nunca vou ser um pai humano, porque eu sou o eu sou. Eu sou Deus, o todo, a inteligência divina, o que criou tudo. Eu sou o alfa e o ômega. Eu não sou bom ou mal, como vocês julgam, porque vocês têm este julgamento. Eu criei leis, e as leis são absolutas até sob a minha vontade. Eu me curvo à lei. Eu me submeto à lei que eu criei, que são as leis universais, que eu quero fazer alguns vídeos para falar, explicar cada uma delas, para a gente entender a mente de Deus de uma outra maneira, de um jeito como eu enxergo, e é um Deus tão bom, tão maravilhoso, tão perfeito, tão tudo, que eu comecei a entender às vezes momentos meus de revolta, sabe? Quando eu julgo alguma coisa como negativa, e aí eu lembro dele falando: olhe com o meu olhar. E quando ele fala olhe com o meu olhar, eu entendo que ele não julga a gente. Ele nunca julga a gente. Porque ele fez uma lei chamada Lei da Causa e Efeito, que para toda causa existe um efeito e para todo efeito existe uma causa. Então tudo que a gente fizer vai ter um efeito. E nós vamos estar submetidos a esse efeito. Ou seja, não é Deus me julgando. Sabe aquele Deus julgador, aquele Deus condenador, aquele juiz de toga batendo o martelo e me mandando para o fogo eterno? Esse Deus eu não acredito, esse Deus não existe. E fez muito sentido para mim, porque isso me trouxe uma paz e uma calma. E uma calma para aceitar às vezes coisas negativas que acontecem na vida, que infelizmente são como elas são, para aceitar que Deus é maior do que as mesquinharias humanas. Então eu não posso me rebelar com o Deus das igrejas, porque ele não é aquele Deus das igrejas, ele é maior. Ele me fez entender que o meu próximo, ele não é nem bom e nem mal, porque aí nós temos as leis das polaridades, que explica que tudo tem o seu lado positivo e negativo. Por exemplo, a abundância é o oposto da escassez, mas é uma mesma coisa. Ora, a lei do ritmo bate do lado da escassez, ora, a lei do ritmo bate na abundância. E se a gente aprender a trabalhar com as leis a nosso favor, a gente tem uma vida mais equilibrada. E uma vida mais equilibrada que passa por uma ampliação de consciência. Que quando a gente expande a nossa consciência, a lei que vibrava nesse pontinho, batia daqui para cá, ela pode vibrar
batendo daqui para cá e o movimento passa a ser mais suave. Você imagina um pêndulo batendo tum 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 tum, ele bate de uma vez e muito rápido. Quando você amplia a consciência, o pêndulo vai e o pêndulo vem. Consequentemente, esse balançar do pêndulo passa a ser mais suave. E aí a sua vida parece que ficou mais fácil. E na verdade, o que que é? É só uma ampliação da nossa consciência. Esse vídeo está ficando muito longo, né, gente? Mas assim, eu queria compartilhar com vocês esse pedacinho da minha relação com Deus, do que eu acredito de verdade. Porque as pessoas que estão nesse canal, elas querem ampliar a consciência delas para elas chegarem nesse entendimento maior, nessa aceitação e sentir esse quentinho que eu sinto quando eu estou perto de Deus. E quando eu descobri o caminho para a casinha onde eu me comunico com Deus, ele disse: agora você sabe o caminho. E de verdade, todas as vezes que eu me sinto angustiada e que eu preciso muito falar com ele, eu vou para a casinha, ele está lá. E ele me dá uma palavra que foge de qualquer palavra que um ser humano podia me dar, que foge de qualquer entendimento que eu mesma teria de mim. E aquilo me acalma, e aquilo me centra novamente, e aquilo me faz tomar melhores decisões, fazer melhores escolhas. E é isso que eu queria desejar para vocês, que vocês ampliem a consciência de vocês, que vocês tenham mais consciência para tomar melhores decisões e fazerem melhores escolhas. Muito obrigado, gente, por estar aqui comigo nesse canal. Se esse vídeo fez sentido para você, curte, compartilha, que é importante. Eu estou começando a trabalhar aqui para criar conteúdo, trazer as coisas que eu acredito e quem sabe crescer esse canal para ajudar outras pessoas nesse projeto de expansão de consciência que eu tenho, tá bom? Muito obrigado.